Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. O Palmeiras enfrentou ontem o Santos, empatou em 1-1. Vamos analisar aqui a repercussão que a mídia está falando. Teve polêmica para o Santos, polêmica para o Palmeiras. Um está dizendo que um foi prejudicado, o outro foi prejudicado. Vamos acompanhar aqui. Mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você. Bora pro vídeo. Fora da área no primeiro tempo, na segunda etapa, teve gol. Teve gol e foi de quem, Celso Zelt? Muito boa noite pra você. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. O clássico foi quente, né? Palmeiras resolveu procurar espaços, o Santos valente, o jogo inteiro, um jogo valente. Você perguntou de quem foi o gol? O gol foi do Flaco. Flaco Lopes. Flaco Lopes. Aquele fez o seu quinto no Brasileiro, na nona assistência do Andreas. Que isso, a ficha completa do gol. Eu não ia chegar tão longe, professor. Nona assistência aqui de um, quinto gol do outro. E o Santos começou muito bem, tá aí o gol do Rony. E eu vou dizer uma coisa pra você, o Neymar voltando, você tem que pegar a camisa de outro, viu? Desse aí é injustiça tirar a camisa desse cara. Que ele jogou hoje. Hoje, nos últimos 3 jogos, né, Zé? Tem entregado, tem feito os gols. Um Santos valente, com o Gabriel Brazão muito bem no jogo, nos momentos em que tinha que ser. E depois deu uma certa confusãozinha, né? Porque no fim da partida o Palmeiras vai fazer um gol, que é anulado. O clássico foi quente o tempo inteiro, quente no sentido mais do futebol. A bola rolou muito. Um raro jogo em que a bola correu mais, né? Do que esses jogos truncados que a gente tem. E no final, uma confusãozinha ali pelo gol anulado do Palmeiras. No fim, acho que acabou sendo um resultado justo para um Santos valente. Eu acho que hoje o Santos não mereceria perder, viu, Felipe e amigos? Concorda, Silas? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silas. Zé, professor, fã do esporte, concordo. O Santos tem para fazer o 2-0, né? O professor Celso falou que o jogo foi quente, aí o Klaus tentou deixar ele mais quente ainda do que já estava, né? E quase que conseguiu, mas eu acredito que o resultado de empate foi um bom resultado. E o Roleiser, para mim, junto com o Brazão pelo lado do Santos, acho que os dois melhores jogadores. E o Flaco Lopes, que não cansa de fazer gols, né? Ô louco, Silas, que poder de síntese, Silas, só pra avisar, acho que vai até às 10, hein, meu? Deixar o Zé Elias falar, sabe por quê? Ele se entregou esses dias. Ele falou que bateu figurinha minha, mas ele tava lá na arena, na Neoquímica, e ele falou, aqui eu nasci, eu cresci aqui, isso são uns 40 anos atrás. Anos 90. E aí, Zé? Nossa, cansei de treinar lá, meu Deus do céu. E aí, Zé, e esse 1-1? Boa noite, né? Boa noite, Zé. Ele chorão, viu, Fê? Ele chorou quando o Fagner veio aqui, ele chorou lá na Neoquímica. Silas, Neoquímica, eu quase hoje ele também quase chorou. Boa noite, professor. Bem, Zé. Foi o professor Celso que falou, né, sobre o primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo o Santos conseguiu entrar no jogo, dentro daquilo que o Cuca organizou a sua equipe, né, praticamente ali com todo mundo atrás. Às vezes fazia uma linha de 5, o Barreal voltava também para fazer a marcação. Tinham 3, às vezes ficavam 3 jogadores, 4, e só o Gabigol lá na frente com o Royeiser chegando um pouquinho mais para ajudá-lo no ataque. Gostei da pronúncia, como é que é? Royeiser. Royeiser, né? Vamos falar de Royeiser, né? Diria Pascoal. Royeiser, né? Pascoal certamente está ouvindo, então vamos... Isso, e aí assim, eu acho que a escalação do Palmeiras, eu não sei, provavelmente o Abel, né? Ele rodou o time, mas eu achei que a escalação não surtiu efeito. Você se refere lá na frente, a Sousa fora? No geral, porque ele entra com o Lucas Evangelista e com o Andreas Pereira. O Andreas Pereira mais à frente, né? Jogando numa posição que há muito tempo ele não joga. No Flamengo ele já teve dificuldades, porque quando o Arrascaeta, só para lembrar, quando o Arrascaeta se machuca no Flamengo, o período em que o Renato teve um grande problema é que ele não achava o jogador para jogar nessa posição. O Vitinho estava lá, né? Aí o que ele fez? Ele colocou o Andreas Pereira para jogar nessa posição durante uns 3, 4 jogos. Aí depois testou outro, aí ele foi achar um cara que fazia a função do Arrascaeta, que era o Everton Ribeiro. E hoje o Andreas jogou nessa posição. De costas ele não consegue mais. Não que ele não consegue mais, não é isso. Precisa de um tempo para readaptação. E o que piorou para ele, ainda que dificultou para ele, é que o Santos
jogou, assim, os jogadores ficaram bem próximos, né? A linha defensiva, o meio-campo ficaram próximos ali e tirou o espaço onde ele poderia jogar. E aí a bola ficou no Marlon, ficou no Lucas Evangelista. O que o Maurício aberto pela direita, jogando com o pé oposto, o Arias jogando também aqui pelo lado esquerdo com o pé oposto, os dois entravam para abrir o corredor, uma hora para o Kelvin, outra hora para o Arthur. E aí o que para o Santos, ótimo, se eu congestiono meu meio campo, eu diminuo o espaço entre as linhas de marcação e todo mundo vem jogar aqui do lado dos volantes, abrindo só o corredor, para mim é fácil, né? Entre aspas. Aí foi o que o Santos fez. O Santos criou dificuldades para o Palmeiras nessa aproximação de marcação, né? Do meio campo com a defesa, deixando o Gabigol lá na frente e o Roycer que saiu um pouquinho mais. O Palmeiras não conseguiu jogar, criou uma oportunidade aí com Arias, que se vocês observarem na jogada, o Gabriel Bom Tempo, que deveria ajudar na marcação, ele está aberto aqui, ó. Foi onde o Arias conseguiu encontrar o espaço para entrar ali e receber essa bola do Marlon. No segundo tempo, o Palmeiras muda tudo, já sai o Kelvin, né? Sai o Kelvin, entra o Alan. Aí já muda a formatação, o Arias vai jogar aberto, o Andreas Pereira volta para a sua posição, o Palmeiras começa a ter o equilíbrio e o entrosamento da dupla de meio campo que vem jogando, que é o Marlon Freitas e o Andreas Pereira por dentro. Aí entra Paulinho, né, vem a cavalaria toda ali, o Santos com dificuldades, o Santos tem dificuldades nas substituições, a primeira substituição sai o Oliva e entra o Arão. O Arão não tem mais a mesma mobilidade que se tinha antes, o Arão não tem mais a mesma pegada, o Arão é um jogador técnico. Nesse momento aí, o Santos precisava de um jogador mais forte na marcação, né? E pelos lados do campo também. O time sentiu, é natural, o Santos vem nisso, né? O Santos consegue jogar 60, às vezes 70 minutos, né, professor? Com um bom ritmo, assim, consegue segurar o resultado, aí depois acaba. Aí quando tem que fazer as substituições, esse é o grande problema do Santos. Os caras que entram nem sempre são da mesma qualidade dos titulares que estão jogando. E aí o time cai bastante. O Palmeiras conseguiu criar muitas oportunidades pelos lados do campo, conseguiu criar volume, né? O time do Santos quase não passou no segundo tempo, quase não passou do meio campo, porque o Palmeiras pressionou o tempo todo. No finalzinho, nós temos um gol bem anulado pelo Klaus, e tinha duas possibilidades de ser anulado, né? A bola na mão, que pegou e o Klaus optou por essa, e tinha um outro jogador ainda na frente do Brazão, né, impedido. Então tinha duas opções, quase na terceira ele toca a música para anular o gol. Você lembra aquele treinamento de 2 contra 1 que a gente fazia, 3 contra 2? O Santos entrou 2 vezes, 3 contra 2, uma das vezes, os 3 pé canhoto. O Schmidt pela esquerda, o Roycer levando a bola por dentro e o Gabigol na direita. Dar a bola no cara, passar a fazer o overlap por trás, o canhoto vai trazer a bola para dentro, vai fazer o passe. Ou seja, faltou esse treinamento para o Santos, porque teve 2 contra-ataques assim, 3 contra 2 mesmo para ganhar o jogo e não conseguiu converter. Não tem tempo, né, Silas, para treinar, né? Também já joga, descansa e já tem jogo. Aí talvez se o Gabigol tirasse a bola ao invés de chutar... Jogou bem o Gabigol, né? Hein? Jogou bem, mas o mérito do Murilo também, né? Essa é aquela que o Murilo desarma. Essa é bem, ele dá o bote, ele comemora como um gol. O Gabigol demorou para definir. Mas aí eu achei que ele fosse tirar. Eu falei, vai ameaçar que vai chutar e vai tirar a bola, né? Para tentar cavar um pênalti. Ou se não sair para finalizar, porque o Carlos Miguel também vinha saindo. Mas ele optou por chutar e o Danilo chegou. Aproveitar que hoje a gente trouxe o Gabigol, tem bastante coisa para falar do jogo, mas eu também acho que o Gabigol, assim... Se você tira aquela expectativa do auge no Flamengo e traz para uma realidade mais presente, eu acho que ele tem feito um bom ano no Santos, que eu acho que até está sendo um pouco falado, porque a história do Neymar... Abafa. Ela abafa. Você não acha assim, professor, que ele está fazendo a parte dele, de certa forma? Eu acho que já dá para a gente afirmar que é o melhor Gabigol desde o Flamengo. Até porque no Cruzeiro não houve Gabigol. Verdade. No Flamengo... O último ano do Flamengo também não foi dos melhores. Também, apesar dele nada ter dado uma Copa do Brasil antes de se despedir, verdade, mas enfim, foi um ponto fora da curva. A gente sabe que aquele Gabigol não reapareceu no Flamengo, não reapareceu no Cruzeiro. E no Santos, e não é só isso, né, Felipe? O Gabigol tem também participado de lances importantes do Santos com assistências. Além do Gabigol, ele também tem contribuído muito para um elenco carente de talento, um time carente de talento. O Zé falou desse problema que o Santos tem, dos titulares perderem o fôlego e você não ter reposição, que é o que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras pode se dar o luxo
de voltar a uma outra estrutura do jogo, mais do meio para o fim da partida, como aconteceu hoje, porque tem de onde tirar. O Santos não tem, o Cuca não tem, até por isso eu acho que para o torcedor santista hoje foi uma grata surpresa a coragem com que o Santos jogou hoje no Allianz. O Santos tem muita dificuldade no Allianz, o Santos ganhou um jogo no Allianz e é isso mesmo, porque nos últimos anos a diferença entre os dois é muito grande. E eu acho que o Gabigol, tudo bem, a gente falou do lance, que ele poderia ter concluído melhor, mas ele tem participado, ele tem sido muito ativo nos jogos do Santos. Eu também achei. Eu acho que isso é importante, né? Essa é uma das coisas que se pede, por exemplo, do Neymar. Vamos ser sinceros, o Gabigol está tendo uma sequência mais regular, até de jogos, do que o Neymar. E professor, não é o que se espera de Zé Rafael e Ilharão? Também, porque gente a dupla de zaga, né, é a dupla finalista da Copa Libertadores. Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Essa é a dupla de zaga. O goleiro é muito bom. Aí se espera também do Mike. Um pouco mais também, o Mike que teve pelo Palmeiras, o Mike que veio do Cruzeiro. Agora, do Zé Rafael e do Ilharão, se espera essa mesma regularidade que a gente está vendo agora no Gabigol. A gente criticou muito o Gabigol, mas hoje a gente tem que elogiar, porque não o jogo de hoje, já de vários jogos para cá que o Gabigol o comportamento tem sido outro, né? Eu posso discordar? Fez que perguntar. Não, eu não acho. Acho que hoje foi um jogo pontual, por ser Palmeiras, a dificuldade, aquilo que é concentração. Eu acho que ele está bem abaixo, é um jogador sem mobilidade. Hoje, tirando hoje, né? Pelo menos os jogos que eu vi, hoje ele conseguiu participar um pouco mais, mas assim, quando joga o Neymar bem abaixo daquilo que ele pode fazer, eu acho que o time do Santos precisa, por exemplo, hoje ele participou mais sem a bola também, ajudou na marcação. O time do Santos, quando joga com Neymar e Gabigol, por hierarquia, entre aspas, né, professor? Por hierarquia, talvez, vamos colocar dessa forma. Ou por grandeza, né, que a gente sabe que acontece muitas vezes, o Neymar descansa e você tem que correr. O Gabigol não corre. Aí o que acontece? Estoura com o time lá atrás. Aí, porque o time do Santos ainda tem dificuldades para marcação. Porque aí joga com o meia, talvez o Royeiser, muitas vezes não joga com o Royeiser, joga com o Gabriel Bontempo e mais dois jogadores, né, dois volantes ali para ter uma compensação no meio campo. Jogava com o Gustavinho para segurar um pouquinho mais, para dar liberdade justamente para esses dois jogadores decidirem os jogos. O Neymar, eu acho que o Neymar, em termos de mobilidade, eu acho que tem uma mobilidade até maior do que o próprio Gabigol, né? Pela natureza. Fez um bom jogo lá na Argentina, hein, o Neymar. Pela própria natureza do Neymar, de dar bola aqui, pega e joga e parte para cima e tal. Eu acho que o Gabigol, eu espero mais dele. Por ser quem ele é, por ser aquilo que ele conquistou e pela forma como ele chegou no Santos, ele tem que jogar muito mais. O Palmeiras empatou com o Santos em 1-1 no sábado no Allianz Parque pela 14ª do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço, o Palmeiras pode ver a vantagem que tem na liderança diminuir em caso de uma vitória do Flamengo. Neste momento, o Palmeiras tem 33 pontos, enquanto o Flamengo possui 26 e ocupa a segunda posição. Portanto, a diferença entre as duas equipes é de 7 pontos, mas ela pode cair para 4 caso o Palmeiras vença o Vasco neste domingo. Como o Flamengo tem um jogo a menos, a distância pode ficar ainda mais curta, isto é, de 1 ponto caso o clube carioca triunfe contra o Mirassol no Maracanã. Assim, o tropeço do Palmeiras pode ter custado um título que talvez estivesse bem encaminhado. O Palmeiras volta a campo contra o Sport Cristal na terça-feira, às 7 horas, no estádio Alejandro Villanueva, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na competição, o Palmeiras é o segundo colocado do grupo F e com 5 pontos está um do time peruano, líder com 6 pontos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.